Olá, seja muito bem-vindo aqui ao meu canal de palestras espíritas. O tema desse vídeo é: estou sentindo que tem um espírito do meu lado. O que faço? Agradeço a você que tem assistido os meus vídeos, tem se inscrito em meu canal, compartilhado os vídeos e agradeço a Deus pela oportunidade da realização desse trabalho. Existem espíritos que, em seu desencarne, não compreendendo o seu estado espiritual, não compreendem o que aconteceu. E, em muitos casos, eles ficam presos em suas casas ou ficam próximos de pessoas conhecidas. Estes espíritos, não tão elevados moralmente, naturalmente, não querem fazer o mal. E eles não são caracterizados como espíritos obsessores. Nesses casos, existe alguma ligação material, ou com a família, ou com a casa, e isso os prende nesse mundo, dificultando a sua passagem, isto é, o seu retorno total para o plano espiritual. Os recém-desencarnados podem ficar em busca de uma ajuda que os conduza ao socorro. Quando esses espíritos encontram algum tipo de luz, esse é o termo correto, eles a procuram como uma oportunidade. Os centros espíritas, ou até mesmo pessoas mais elevadas, moralmente falando, podem contribuir com o socorro desses espíritos. E esta situação do espírito se prender aqui às coisas materiais, ela é muito mais comum do que possamos supor. Possamos supor. Vamos contar aqui uma historinha que relata algo que é mais ou menos corriqueiro. Conosco, espíritos que estamos encarnados e com os espíritos que estão desencarnados. Mesmo porque, como já tive a oportunidade de falar em muitos outros vídeos, o mundo dos espíritos não é uma coisa longe daqui. Ele está envolto de nós. Então, o planeta Terra, que é chamado por nós espíritas de mundo de provas e expiações, é um planeta que tem uma população total de aproximadamente 32 bilhões de espíritos que estão nesse planeta. Desses 32 bilhões, 8 bilhões estão encarnados. Os demais estão desencarnados, mas presos a esse mundo, porque esse é um mundo que é necessário para eles. Então diz assim, que um jovem de aproximadamente 16 anos se comunica com o espírito de uma menina, através dos sonhos. E a sua avó vai auxiliá-lo nesse processo, nessa pequena historinha, que começa assim. O jovem acorda naquela manhã de domingo com um pouco de medo do seu sonho. A sua mãe havia ido viajar a trabalho e ele estava com a sua avó em sua própria casa. Toda a família do jovem era espírita e frequentava regularmente um centro ali mesmo, perto de onde eles moravam. Porém, o que mais apresentou sinais de mediunidade no ambiente familiar foi exatamente aquele jovem, que já participava das aulas no centro espírita, como um processo inicial de desenvolvimento mediúnico. Ao acordar, o jovem foi até a sua avó, que preparava o café, para lhe contar o sonho que ele havia tido. A sua voz, no início da conversa, denunciava sentimentos diferentes. Parecia, sentia a avó,
que ele queria falar algo que o preocupava. Por isso a avó pergunta assim: meu querido, você está bem? A avó havia percebido e media as palavras para não deixá-lo incomodado. Você quer falar algo para mim? Fique à vontade. Precisamos ser assim com os jovens. O jovem estava um pouco assustado, mas sabia que podia falar para a sua avó e sabia que ela poderia ajudá-lo. Então ele diz: eu sonhei que estava no meu quarto, mexendo no computador, com a janela aberta. As cortinas começaram a balançar. Não estava ventando. Esse é o sonho. Mas ainda assim levantei para fechar a janela. A avó sentara à mesa e o ouvia atentamente, olhos nos olhos, como precisamos fazer com os nossos jovens, para que eles confiem em nós. Ele ficou até mais tranquilo, mais eufórico, contando o sonho, e dava pequenas pausas, olhando para o quintal, ou quando ele buscava em suas memórias os detalhes do sonho que havia tido. Ele disse que, quando me virei para a porta do quarto, foi quando tomei o susto. Era uma menina com uma roupa de dormir muito fininha, numa cor bastante clara. Deveria ter por volta de uns 12 anos. Eu fiquei parado. O jovem tivera que pausar mais uma vez, agora pela própria emoção que estava sentindo em contar aquilo. A avó, com toda a calma, encheu as xícaras do café que acabara de passar e ainda exalava aquele cheiro gostoso que o café tem. E completava aquele café da manhã alegre com um pão quente que trouxera da padaria fazia pouco tempo. Ela, disse o jovem, olhou para mim e disse que viu um ponto de luz e que precisava de ajuda. Apenas por isso que veio. Foi quando acordei. Mesmo acordado, ainda pude sentir a sua presença. Aí diz a voz: então, meu querido, existem espíritos que desencarnam e não entendem a sua situação ou precisam de ajuda para serem socorridos. A sua luz, a luz que você emite e que todos nós emitimos, a trouxe para perto. E isso é um sinal que esse espírito quer ajuda e que viu em você uma luz que ele estava precisando. A avó sorriu e percebeu que seu neto se preocupava, apesar de estar impressionado. Vamos fazer o seguinte, meu neto. Faça uma oração sempre que acordar assim, ou não conseguir dormir. E hoje, antes de dormir, faça uma prece para ela, para a menina do seu sonho. Ela vai receber ajuda e ela vai ser socorrida em breve. Tenha certeza. Como não era um assunto desconhecido para o jovem, ele já conhecia aquilo da frequência no centro. O assunto do sonho se encerrou. O dia em que o jovem passou, contribuiu para esquecer a conversa. Teve outras atividades e tudo, esqueceu-se da conversa, esqueceu-se do sonho que contara para sua avó. Ambos, logo mais, receberam a mãe de volta. Estava voltando da viagem. E lá no finalzinho da tarde, a sua própria avó voltou para a casa dela, que era ali próximo mesmo. Quando, porém, a avó daquele jovem acordou no dia seguinte, viu em seu celular uma mensagem do seu neto, algo que não era comum. Ele tinha que acordar cedo para ir à escola, mas não era comum mandar mensagem para a avó naquele horário. A avó então começou a ler o texto. Dizia assim: ontem eu fiz a prece, como a senhora recomendou. Quando acordei hoje, lembrei-me de que tive um sonho durante a noite.
Aquela jovem estava no meu quarto, como antes, mas desta vez ela estava com um moço do seu lado. Ela me agradeceu pela ajuda, agradeceu por eu ser o ponto de luz que a salvou. E ele conclui: obrigado, vó. Essa historinha, ela retrata muito bem o que a gente vivencia diariamente. Porque nós estamos sempre com espíritos do nosso lado. Eles vêm porque se conectam conosco, com os nossos pensamentos. Na história descrita, vemos que o que levou a jovem até o quarto foram os bons pensamentos emitidos pelo jovem. E o espírito sentiu confiança e foi até lá. Por isso, Allan Kardec recomenda, em O Livro dos Espíritos, que nós eduquemos os nossos pensamentos para que os nossos bons pensamentos atraiam bons espíritos ou atraiam para perto de nós espíritos que precisam da nossa ajuda. E nós temos condições e capacidade para ajudá-los. Então, concluindo o texto, concluindo o vídeo, estou sentindo que tem um espírito do meu lado. O que é que eu faço? Ore por ele, para ele. Essa é a forma que nós temos de ajudá-lo. Pensemos nisso, reflitamos sobre isso. Muito obrigado mais uma vez. Fique bem, fique em paz.